Sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos juntos. Que bom termos este dia e esta oportunidade de celebrar o que Deus representa nas nossas vidas. Que bom estarmos ligados também através das tecnologias, não é? Graças a Deus por isso. Espero que a vossa semana tenha corrido bem e que o vosso domingo esteja a correr bem. E agora quero vos pedir que realmente abram o vosso coração, porque Deus quer falar convosco, Deus quer tocar-vos nesta tarde, Deus quer transformar ainda mais a vossa vida. E isso pode acontecer se vocês tiverem um coração aberto para Ele. Jesus dizia sempre, quando falava com os seus ouvintes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E espero que nesta tarde não tenhamos apenas ouvidos físicos, mas que os nossos ouvidos do interior do nosso coração possam estar totalmente abertos para Deus. E que as nossas bocas, as nossas mãos com as palmas, e por que não, a nossa dança, tudo isso também esteja disponibilizado nesta tarde para adorar o nosso bom Deus. Vamos pedir a Ele que cuide deste encontro para que seja um encontro impactante e transformador. Senhor, abençoa a nossa celebração. Põe a Tua mão em tudo o que vai ser dito e feito. Põe a Tua mão sobre todas as pessoas que estão a assistir para que este tempo tenha um impacto transformador nas suas vidas. No nome de Jesus. Amém.
que nós vamos cantar nesta tarde. Poderoso este nome é um nome incomparável e não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Não há nome mais poderoso para libertar, para sarar, para curar. Não há nome mais belo a não ser o nome de Jesus. Então é isso que nós vamos cantar, com o coração aberto, com o coração contrito, dizer que Jesus, o teu nome é poderoso, o teu nome é lindo, o teu nome é perfeito. Então vamos louvar a Deus. No princípio foi o Verbo, com Deus Altíssimo.
este nome é incomparável até. Poderoso este nome é, o teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. É muito bom poder estar convosco novamente e poder conectar com todos vocês lá em casa e partilhar coisas de grande valor convosco, coisas de valor atemporal, coisas de valor eterno. Quero pedir a graça de Deus para todos nós, para mim que falo convosco, para vocês que ouvem. Senhor, queremos entregar este tempo de mensagem, de palavra, nas tuas mãos para que tu fales conosco e tu nos ajudes a acreditar, porque às vezes temos dificuldade em acreditar, que tu nos ajudes a confiar mais em ti e que tu nos ajudes a pôr em prática estas palavras que hoje vamos aprender da tua parte. Abençoa este tempo para todos, no nome de Jesus. Amém. A mensagem que eu trago hoje para nos desafiar tem como título A Verdade Liberta. A Verdade Liberta. Então já dá para perceber que vamos falar da verdade, que a verdade vai ser o tema dominante do nosso culto hoje. Então gostava de começar com uma questão. Por vezes gosto de começar com uma questão para nos fazer pensar, que é a seguinte: nas questões que têm mais implicações, daquelas questões que são mesmo mais sérias e mais importantes e que têm mais consequências, não é? O que nós mais gostamos de ouvir em relação à verdade? Gostamos de ouvir uma versão camuflada da verdade, mas que não corresponde realmente aos fatos? Porque muitas vezes vocês vão reconhecer, e eu também, que em algumas conversas que temos com pessoas à nossa volta, às vezes são-nos ditas coisas que soam a verdade, mas não chegam a ser a verdade, não é? Segunda coisa, será que gostamos de ouvir uma versão falsa, ou seja, ouvir uma mentira, mas que soa bem? Ouvir uma mentira, mas que soa bem? Por vezes é mais fácil ouvir uma mentira, não é? Desde que isso não mexa realmente com as nossas emoções, não nos fira, desde que nos sintamos bem, às vezes preferimos ouvir uma mentira, não é? Ou gostamos de ouvir a verdade, ou somos pessoas que gostam de ouvir a verdade. Para exemplificar, eu lembro-me de uma situação que se passou comigo, em que eu comecei a sentir-me mal e precisava de ver um médico para descobrir o que é que estava a acontecer comigo. Fui à consulta, falei com o médico e ele recomendou-me fazer um exame que muitos de nós fazemos muitas vezes, que é o check-up, para verificar se realmente estava tudo bem dentro de mim e para identificar de onde é que vinha o problema. Então fui fazer o exame check-up. Depois obtive os resultados, portanto fiz vários exames, não é? Ao coração, ao sangue, aos intestinos e assim por diante, e depois voltei com os resultados. Confesso que eu estava com tanto medo dos resultados, daquilo que ia ouvir, que em certos momentos eu preferi ouvir uma mentira, desde que fosse uma informação mais fácil de ouvir, mais fácil de processar. Não me importava tanto de ouvir uma mentira, desde que isso fosse mais fácil de processar. Porque eu não queria enfrentar a verdade. Eu não queria encarar a verdade. Então, para muitos de nós, esta é a nossa atitude com a verdade.
nós não queremos encarar a verdade, nós não queremos ouvir a verdade, temos medo do que a verdade pode causar em nós. E eu acho que em parte isto acontece porque, ou talvez em grande parte isto acontece porque a verdade é algo que, usando uma expressão bíblica, é como uma espada que penetra realmente a nossa alma. A mentira, ou a falsidade, ou a ilusão são coisas que geram um efeito superficial nas nossas emoções, mas que realmente não vão de encontro ao problema na nossa alma. Então nós não queremos que isso aconteça, que aquilo que se diz, aquela informação que recebemos, mexa com a mais profundidade da nossa alma, que mexa com a zona mais profunda e a zona mais íntima da nossa alma. Então por isso muitas vezes tememos a verdade. E atenção, porque quando eu estou a falar da verdade, não me estou a referir necessariamente àquela ideia que nós temos geralmente, que é de dizer o que eu penso. Dizer o que eu penso, muitas vezes sem medir as consequências, não é? Utilizar quaisquer palavras, quaisquer expressões e falar em qualquer tom, de qualquer maneira. Não é disso que eu estou a falar quando me refiro à verdade. Porque temos que distinguir duas coisas: a forma e o conteúdo. Muitas vezes nós podemos dizer uma verdade, mas de uma forma que reflete respeito, que reflete carinho, que reflete amor, não é? Que reflete consideração. Portanto, não é em relação à forma que eu estou a falar, porque a forma como nós falamos não define se o que nós dizemos é verdade ou não. Mas refiro-me mais ao conteúdo. E aquilo que é verdadeiro é aquilo que está ajustado com os factos. Aquilo que está rigorosamente ajustado com os factos. Isso é que é verdadeiro. Isso é que é verdade. E a verdade, como já disse, pode ser comunicada de várias formas. Mas será que esta questão é importante? Será que é uma questão relevante? Saber a verdade? Saber o que é verdadeiro? Saber se a verdade tem relevância ou não? Será que isto é importante? Ou sou assim muito filosófico? O que é que vos parece? Quando vocês convivem com as pessoas no vosso dia a dia, nos vários âmbitos da vossa vida, o que é que vos parece? A questão da verdade é uma questão relevante? É uma questão importante? Será que a questão da verdade, por exemplo, em relação à existência de Deus, em relação à fé, em relação à vida depois da morte, são verdades que interessam? Ou as pessoas não se importam muito com isso? E por outra, de um modo geral, vocês acham que é importante viver na verdade? Acham que isso pode ter um contributo importante na felicidade, um nível de felicidade que as pessoas têm? Se as pessoas vivem a verdade ou não? Por exemplo, aquelas pessoas que vivem uma ilusão nas suas vidas, não é? Não gostam de aceitar a realidade e preferem viver numa ilusão. Vocês acham que essas pessoas são mais felizes? Porque aquilo protege mais as suas emoções? Tanto, o que é que vocês pensam acerca da importância da verdade e do que a verdade pode ter como impacto na nossa felicidade e na nossa vida, na maneira como nós nos sentimos, na maneira como vivemos a felicidade no sentido pleno? Há uma frase que Jesus Cristo disse e que acho que responde muito a esta questão que eu estou a falar. Jesus disse uma frase que encontramos em João, no capítulo 8, no versículo 32. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, na opinião de Jesus, ao conhecermos a verdade, ao tomarmos posse da verdade, e ao vivermos a verdade, essa verdade nos vai
nos vai libertar. Quando lemos os versículos todos, versículo 31 e 32 em conjunto, vamos perceber melhor o que é que Jesus está a dizer. Ele diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, Jesus está a dizer ao auditório que o estava a ouvir naquele dia: se vocês ouvirem aquilo que eu vos estou a dizer e se aceitarem isso como verdade, e se viverem com base nisso, o permanecer na verdade aqui significa aceitar a verdade e viver continuamente, no dia a dia, com base nas palavras de Jesus. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Aqui está a frase que eu mencionei há pouco: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, se vocês ouvirem as minhas palavras, aceitarem as minhas palavras como verdade, ou seja, aceitarem que as minhas palavras são verdadeiras, e aceitarem viver com base nas minhas palavras, todos os dias da vossa vida, isso colocado de uma forma lata e abrangente significa fazer escolhas, fazer opções, viver com base nas palavras de Jesus. Ele está a dizer que se isso acontecer, então vocês vão se apropriar da verdade, vocês vão conhecer, vão ter... A palavra conhecer na Bíblia muitas vezes refere-se a uma experiência, ou seja, vocês vão viver a verdade na vossa vida e essa verdade vai ter um efeito libertador em vocês. A verdade vai vos libertar. Mas a verdade liberta do quê? Do que é que Jesus está a falar aqui? A verdade liberta e a libertar os seus ouvintes do quê? Temos que ler o resto dos versículos para perceber. Jesus estava a falar para judeus. É importante ter isso em consideração. Jesus estava a falar com judeus. E os judeus eram um povo religioso, bastante religioso até. Só que era um povo, estes judeus, pelo menos com quem Jesus estava a falar, não queriam aceitar o que Jesus estava a dizer acerca de si mesmo. Jesus estava a dizer que ele era o Messias, ou seja, era aquela pessoa que Deus tinha prometido na velha aliança, séculos antes, que viria ao mundo para salvar todos os seres humanos. Jesus era a única pessoa capaz de salvar todos os seres humanos. Então, era isso que ele dizia acerca de si próprio. Mas estes judeus não aceitavam o que Jesus dizia acerca de si. Então, lemos assim, no versículo 33, para perceber esta discussão, esta conversa entre Jesus e os discípulos e o auditório dele. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Ou seja, aqui eles estão a fazer apelo à ligação religiosa, espiritual que tinham com Abraão, que era o descendente mais importante, se calhar, dos judeus. Porque através desse descendente de Abraão é que todo o povo judeu se formou, não é? E então eles estão a fazer alusão a isso, estão a fazer ligação com Abraão. Estão a dizer, nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? É uma pergunta importante que eles estão a fazer aqui. Ora, se nós somos o povo escolhido de Deus, porque o povo judeu considerava-se o povo escolhido por causa da ligação que tinham com Abraão, porque foi através de Abraão que Deus formou este povo. Então eles estão a dizer, se nós somos descendentes de Abraão, somos o povo escolhido, não somos servos de ninguém, como podes tu afirmar que nós precisamos de ser libertados pela verdade? E nós podemos nos fazer a mesma pergunta também nos nossos dias. Por que é que nós precisamos de ser livres? Ser livres do quê? Se nós não somos escravos de nada. Porque uma pessoa que precisa ser livre é só aquela pessoa que é escrava de alguma coisa. Quem precisa de liberdade é uma pessoa que está presa, não é? Então, se nós não estamos presos, por que é que nós precisamos de ser livres? Vocês podem me perguntar a mesma coisa.
lá em casa, não é? Eu faço a minha vida normal, todos os dias posso sair de casa, ninguém me impede de sair de casa, vou ao meu trabalho, no meu trabalho posso trabalhar com toda a liberdade, ando pela rua com liberdade, encontro-me com os meus amigos com liberdade, conversarmos sobre o que nós quisermos, vivo num país de liberdades. Então, sou escravo do quê? Porque é que eu preciso de ser livre? Porque é que eu preciso de alguém que me liberte? Eu acho que vamos perceber a resposta a isso continuando a ler o texto. Jesus respondeu-lhes no versículo 34: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mais uma vez, em verdade, ou seja, aquilo que eu vos vou dizer agora é a mais pura e a mais absoluta verdade. A mais pura e a mais absoluta verdade. Que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como assim, escravo do pecado? O que Jesus está a dizer aqui faz, se pensarmos bem, faz muito sentido. O que é o pecado? Vamos definir primeiro o que é o pecado. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Pecar significa quebrar os mandamentos de Deus. E nós conhecemos aqueles 10 mandamentos, não é? Não terás outros deuses para além de mim, não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho e assim por diante. A lista é grande. Sempre que nós violamos um destes mandamentos, nós cometemos um pecado. Ora, se nós formos ler a lista destes 10 mandamentos, vamos perceber que todos os seres humanos, porque isso faz parte da experiência de todos os seres humanos, e é fácil perceber isso pelo senso comum, só pela observação, que todos os seres humanos, todos os dias, quebramos um dos 10 mandamentos. Todos os dias quebramos pelo menos um dos 10 mandamentos. E um dos autores da Bíblia diz que quando quebramos um mandamento, quebramos todos os mandamentos. Ou seja, violamos a vontade de Deus. Agimos contra aquilo que é a vontade de Deus. E o pecado não se resume apenas àquilo que nós fazemos que não devíamos fazer. Ou seja, quando ativamente violamos os 10 mandamentos. Mas quando não fazemos algo que devíamos fazer, por exemplo, fazer o bem ao próximo, Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando não fazemos isso, que era aquilo que devíamos fazer, também estamos a violar a vontade de Deus. Quantas vezes nós não temos atitudes egoístas? Quantas vezes nós não pensamos somente em nós próprios em vez de pensar no próximo? Quase todos os dias, todos nós fazemos isso de alguma forma, não é? E por outro lado, a Bíblia também define o pecado como a atitude de viver de forma indiferente para com Deus. Deus criou todos os seres humanos para viverem num relacionamento com Ele. Foi Ele que nos criou, se acreditamos que o mundo foi criado por Deus, Ele nos criou com o propósito de termos um relacionamento com Ele. Mas a maior parte dos seres humanos vive de forma indiferente para com a existência ou não existência de Deus. A maior parte dos seres humanos não quer saber se Deus existe ou não existe. A maior parte dos seres humanos não quer saber se Deus tem uma vontade ou não. E o que é que essa vontade representa para as suas vidas. A maior parte dos seres humanos não quer saber se obedecer à vontade de Deus é importante ou não. As pessoas vivem a sua vida no seu dia a dia muito indiferentes a esta questão. Então, tendo isto em consideração, faz sentido o que Jesus está a dizer. Ele está a dizer o seguinte, no fundo, se examinarmos bem todo o contexto, ele está a dizer: todos os seres humanos, independentemente de serem pessoas religiosas ou não, independentemente de pertencerem ou não a uma linhagem que supostamente é uma linhagem importante, como no caso dos judeus, independentemente do que se consideram, todos os seres humanos pecam. Pecaram alguma vez nas suas vidas e pecam todos os dias de alguma forma. Se tivermos em consideração estas 3 formas de pecado que eu indiquei, ou seja, o pecado como violação dos mandamentos de Deus, o pecado como passividade para com
os mandamentos de Deus e o pecado como indiferença para com Deus. Todos nós, de uma forma ou de outra, violamos isso. Jesus está a dizer isso precisamente. Portanto, se isto acontece, é porque vocês são escravos do pecado. Mas eu e vocês podemos ficar escandalizados e dizer, mas espera aí, mas como é que nós somos escravos? Um escravo é uma pessoa que está sujeito, né? Submetido a uma autoridade e faz o que esta autoridade determina, não é? Ora, se nós não somos escravos do pecado, não fôssemos escravos do pecado, nós poderíamos viver, optar na nossa vida por escolher viver sem nunca cometer nenhum pecado. Só que se isso acontecesse, então seríamos perfeitos. Se fosse possível nós vivermos de uma forma absolutamente reta, cada um de nós, sem nunca cometer uma única falha, então seríamos perfeitos. Mas porquê que nunca conseguimos viver esta realidade? Porquê que nunca conseguimos viver na perfeição? Porquê que todos os dias, porquê que em algum momento da nossa vida temos sempre que cometer alguma falha? Porque somos escravos do pecado. É isso que Jesus está a dizer. O pecado é como uma camisa de forças para todos os seres humanos. Estamos presos por esta camisa de forças. Sejamos de que nacionalidade formos, de que raça formos, de que idade formos, todos nós estamos constantemente a falhar. Todos nós estamos constantemente a cometer o mal. E Jesus está a dizer que isso que ele acabou de dizer é a verdade. E a verdade tem muito a ver também com aceitarmos o que nós somos, quem somos e o que nós fazemos. Nós vivemos muitas vezes a nossa vida sem pensar nisto, sem querer olhar a fundo nesta questão. Quem sou eu? O que é que eu faço? Por que é que eu faço o que faço? Nós não gostamos de olhar para esta questão. E Jesus está a fazer-nos olhar para esta questão. Ele está a fazer-nos realizar, consciencializar-nos deste facto. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Agora, a outra verdade que ele vai afirmar, que ele já afirmou, que nós já acabamos de ler, é esta. Se vocês conhecerem a minha palavra, aceitarem a minha palavra e optarem por viver sob a minha palavra, vocês vão ser livres. E ele diz algo ainda mais exato, mais objetivo e mais profundo. No versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? É Ele, Jesus. Se eu vos libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. Se eu vos libertar. Ou seja, podemos assumir o contrário também. Se Jesus não nos libertar, nós podemos ter uma certa sensação, uma certa impressão de que somos livres, mas verdadeiramente nós não somos livres. E mais uma vez, do que é que Ele nos liberta? Ele nos liberta do pecado. Esta é uma verdade importante a realizar. Há uma conversa que Jesus teve com uma mulher, está relatada em João 4, ficou conhecida como uma mulher samaritana. E nessa conversa estavam os dois a dialogar e Jesus estava a tentar demonstrar-lhe que ele era o Messias, ou seja, o Salvador para a humanidade, que foi prometido séculos antes pelas profecias que havia naquela época. Mas ela estava a ter dificuldade em acreditar. E há um momento que Jesus lhe faz uma pergunta. Ele pergunta-lhe, ele diz assim, quem é o teu marido? E ela diz, Senhor, não tenho marido. Jesus diz, pois, não tens marido, porque tiveste 4 já, e este que tens agora também não é teu marido. Jesus transmite a verdade àquela mulher acerca da vida, do estilo de vida que ela estava a viver. E foi uma verdade muito cortante para aquela mulher. Tomar a consciência de que a vida que ela estava a viver não era uma vida reta. Ela tinha tido 4 maridos. E aquele
já era o quinto, também não era seu marido. Ou seja, teve 4 diferentes amantes. E Jesus disse-lhe esta verdade para consciencializá-la de que ela era realmente pecadora, escrava do pecado e precisava de ser liberta. Quando Jesus nos consciencializa, quando a palavra de Jesus nos consciencializa de que somos escravos do pecado, não é para nos condenar, não é para nos magoar ou violentar-nos emocionalmente. Pelo contrário, Jesus faz isso para nos consciencializar de que precisamos de ser libertos, porque isso nos faz olhar para Ele. O objetivo final de Jesus é que nós sejamos livres. Por isso Ele nos faz ver o pecado, faz-nos ver que somos escravos para nos tornar livres. O processo é nos consciencializar para que nós possamos confiar nele e buscar a ajuda dele, mas o resultado final é que Ele nos traga libertação. Ele é a verdade que liberta. Então, quando Ele diz, conhecereis a verdade, está a falar de si próprio também. Está a falar essencialmente de si próprio. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, será que a verdade contribui para a felicidade? O que é que vocês acham? É melhor para a nossa felicidade viver uma mentira? Viver camuflados numa mentira? Viver numa ilusão e num engano? Ou é melhor viver com base na verdade? O que é que vocês acham? Há 3 maneiras de que Jesus nos liberta do pecado. Jesus tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Isso traz liberdade, porque isso nos liberta de toda a culpa. Nós, por vezes, não nos apercebemos disso, mas muitos dos problemas emocionais, psicológicos, que nós temos na nossa vida, são causados pelo pecado. Pela culpa que o pecado produz na nossa consciência. Só que é uma culpa, às vezes, não reconhecida. É uma culpa camuflada, que está lá, que cria bolhas de traumas na nossa vida, mas nós não sabemos. Nós pensamos que estamos deprimidos, tristes, que estamos desesperados, queremos tirar a nossa vida porque as finanças estão mal, porque a economia está mal, porque o casamento não vai bem. Mas essas impressões que temos são apenas aparentes. Muitas vezes, a causa mais profunda que nós não nos apercebemos é o pecado não perdoado, não reconhecido e não perdoado. Há uma culpa enorme. Todos os pecados da nossa vida, todas as falhas da nossa vida acumulam culpas, mas são culpas que estão lá no mais interior da nossa alma e nos deprimem e destroem toda a nossa existência, destroem todo o nosso ser. Jesus tem poder para perdoar definitivamente, de uma vez por todas, todos os pecados do passado, todos os pecados do presente e através do sacrifício que Ele fez na cruz, os pecados do futuro que nós cometemos ainda também encontram perdão, porque Ele já pagou o preço na cruz por causa desses pecados. Então o perdão é uma das formas em que Jesus nos liberta. A outra forma em que Jesus nos liberta é através da transformação. Isso tem a ver com uma expressão bíblica que se usa, que é santificação, mas que muitas pessoas não percebem de todo. Há 2 maneiras de nós mudarmos a nossa conduta, a nossa vida. Uma é através de legalismo, ou seja, tentando ser religiosos, focando na nossa autodisciplina. E andamos ali com a nossa autodisciplina a tentar cumprir o bem, a tentar fazer as coisas bem, a fazer as coisas certas, para tranquilizar a nossa consciência, para tranquilizar a consciência das pessoas à nossa volta. Só que isso em si também é uma forma de escravidão. Somos escravos da nossa consciência e somos escravos do julgamento dos outros. Então estamos a tentar viver de forma reta. E as pessoas religiosas tendem a ser assim.
Estão a tentar cumprir de uma forma disciplinada uma vida reta. Muitas pessoas querem viver uma vida reta com base nas suas próprias forças. Mas quando Jesus entra na tua experiência, na tua vida, começa a relacionar-se contigo, Ele, Jesus Cristo, através do seu Espírito, começa a mudar o teu ser interior. Começa a fazer uma mudança de dentro para fora. Começa a mudar o conteúdo interior do teu ser. Não é? Às vezes a gente come uma fruta que por fora é toda bonitinha, mas por dentro não tem sabor de fruta. Não é? E às vezes o contrário também acontece. A casca pode parecer feia por fora, mas por dentro é deliciosa. Jesus, Deus, não está preocupado tanto com esse esforço exterior que nós fazemos para as aparências e para satisfazer a nossa própria consciência, ou simplesmente para conseguir mérito da parte de Deus. As boas obras, as boas ações não nos podem salvar e libertar. Mas pelo contrário, Jesus pode dar-nos o Espírito dele, unir o Espírito dele com o nosso Espírito e começar a trabalhar o nosso interior e a mudar-nos de dentro para fora. Começa a mudar o conteúdo interior do nosso coração, dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. Começa a transformar-nos e, pouco a pouco, a nossa conduta vai mudando, porque o interior começou a mudar. Mas a nossa conduta vai mudando de uma forma genuína, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira e autêntica. Então dá-se uma mudança que é prolongada no tempo, uma mudança que é contínua, que é constante e que não é fruto de autodisciplina, mas é fruto de uma transformação interior. E todos nós podemos viver essa mudança. Jesus pode nos transformar. Jesus pode nos perdoar. E Ele pode nos libertar do pecado de uma outra forma, que esta é mais radical e a mais definitiva. Quando Jesus nos liberta, Ele nos liberta para sempre também. Haverá um dia, por causa da nossa fé em Jesus, depois da nossa morte, nós vamos ressuscitar para viver para sempre com Jesus, com Deus, o Criador do Universo. E aí já não haverá hipóteses de pecar. Já não haverá hipóteses de cometer falhas e erros. Vamos receber uma natureza perfeita. Nunca mais o mal fará parte da nossa experiência de vida. Então, será que a verdade é útil e é relevante? Eu acho que sim. Pensem nas questões existenciais mais importantes. De onde eu venho? Por que é que eu existo? Para onde eu vou depois da morte? Será que não importa saber a verdade acerca destas questões? De onde eu venho? Por que é que eu existo? Para onde eu vou depois da morte? Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E nesta discussão aqui que ele teve com os judeus começaram a questionar Jesus. Disseram, mas quem és tu para estar a dizer estas coisas? Nós vemos isso nos versículos depois, mais a meio, 51, 52, 53, por aí fora. E mais uma vez, eles dizem, nós somos descendentes de Abraão, quem és tu? Jesus faz-lhes uma lembrança, a qual também eu gostaria de vos lembrar. Jesus disse assim, olhem, apesar de Abraão ser uma pessoa importante na vossa história, na vossa vida, quero que vocês saibam que antes de Abraão existir, eu sou. Esta frase, antes de Abraão existir, eu sou, é muito importante neste tema da verdade. É a verdade mais absoluta que existe. Ou seja, Jesus não está a dizer, antes de Abraão existir, eu era. Antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, eu não tenho tempo. Eu existo sempre. Eu existia antes desse vosso antepassado, Abraão, existir. E Abraão é uma figura que existiu há milénios antes deste povo aqui existir. Eu existo, eu continuarei a existir. Eu nunca serei passado, porque eu sou Deus e sempre serei Deus. E Jesus hoje pode entrar
pode entrar na tua vida, na tua experiência de vida, fazer parte da tua história para te libertar do pecado, para te transformar, para mudar a tua vida, mudar a experiência da tua vida, da tua família, dos teus filhos, dos teus primos, dos teus tios, dos teus avós. Jesus tem poder para mudar drasticamente a vossa experiência de vida. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que eu posso vos deixar como um conselho prático? Para aqueles que já têm ouvido acerca de Jesus e que se consideram seguidores de Jesus e que se consideram cristãos, ele disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês conhecerão a verdade e ela vos libertará. Não basta ouvir as palavras de Jesus uma vez, depois esquecê-las e nunca mais fazer nada com elas. Ser uma pessoa religiosa de forma apenas nominal não interessa a Jesus. Então procurem relacionar-se com Jesus cada vez mais e melhor. Como é que o podem fazer? 3 coisas básicas. Leiam a Bíblia, para que a palavra de Jesus esteja sempre presente na vossa vida. Leiam a Bíblia continuamente. Leiam ou ouçam áudios, ou então vejam vídeos. Seja o que for, tenham um contacto demorado com a palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, procurem ter comunhão com Deus através da oração. Falem com Ele. Vocês podem falar com Deus onde quer que estejam, no nome de Jesus, em qualquer circunstância. Portanto, comuniquem continuamente com Deus. Isso vai vos manter na verdade e vai manter a vossa fé viva e forte. Terceiro aspecto, vivam constantemente em comunhão uns com os outros, partilhando a vossa fé, alimentando a vossa fé e servindo Jesus continuamente. E para aqueles que nos ouvem, que talvez estas coisas estão a ouvi-las pela primeira vez e não têm um relacionamento com Jesus, não reconhecem-se como seguidores de Jesus, vocês podem tornar-se seguidores de Jesus hoje. Vocês podem tomar esta decisão. Eu quero seguir este Jesus. Eu quero convidá-lo a fazer parte da minha vida, da minha história, da minha experiência. Eu quero viver esta liberdade que Ele pode trazer. Eu quero ser liberto do mal, do pecado, das maldições. Quero ser liberto das prisões em que eu me sinto. Quero ser liberto da depressão. Quero ser liberto da tristeza. Quero ser liberto da infelicidade, quero ser liberto da ruína, da miséria. Eu quero ser liberto. Jesus pode te libertar. Basta entregares a tua vida a Ele. Então, orem comigo. Senhor Jesus, eu quero seguir-te. Quero que faças parte da minha vida, da minha história. Quero que tomes o controle absoluto e que tomes conta de todas as áreas da minha vida. Orienta os meus passos, de agora em diante e para sempre. Ajuda-me a ser fiel a Ti. Ajuda-me a continuamente ler, meditar, ouvir e ter contacto com a Tua Palavra. Ajuda-me a encontrar um espaço de comunhão com outros que confiam em Ti também, para que eu cresça na minha fé. E ajuda-me a não negligenciar a oração, a falar contigo continuamente, como meu amigo, como meu pai, como meu íntimo, como meu companheiro. Abençoa e transforma a minha vida. Amém. Quero desejar a todos muitas bênçãos. Que a vossa semana seja uma semana triunfante, de muitas vitórias, no trabalho, em casa, na família, na escola, onde quer que seja. E que Jesus faça parte da vossa experiência de vida todos os dias, de forma contínua. E se Deus quiser, voltamos a encontrar-nos no próximo domingo. Fiquem com o cântico que vem a seguir. Deus vos abençoe. Uma boa semana.